Em 9 de março de 2000, a americana Leah Roberts, de 23 anos, fez as malas na Carolina do Norte e resolveu dirigir o seu Jeep branco para o outro lado do país numa jornada de autoconhecimento. Infelizmente, alguns dias depois, o carro foi encontrado abandonado e destruído e não havia nem sinal da Leah. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e o caso que eu trouxe para vocês hoje, o da Leah Roberts, tem um quê de Maura Murray. Pessoa que desapareceu e o carro foi encontrado. E eu sei como vocês gostam do caso da Maura, então eu acho que vocês vão gostar desse aqui também. E esse tem um twist intrigante, eu diria. Ok. Estamos todos mortos o tempo todo. Será? Mas antes de você entrar no caso da Leah Roberts, e antes de você contar o twist, eu queria falar a todos os nossos ouvintes que esse podcast aqui, ele precisa do seu apoio. Você mesmo que está ouvindo a gente. E se você puder, dá uma olhada lá no apoia.se, no orelo.cc, procura Detetive do Sofá e vê como você pode ajudar o Detetive do Sofá para garantir que esse podcast continue por aí, nas ondas da internet. É muito importante, ajuda bastante, a gente não seria nada sem os nossos apoiadores, a gente já falou isso aqui. Então faça você também parte desse grupinho super supimpa de gente que ajuda o Detetive do Sofá. Lembrando que quem apoiar pelo Apoia-se tá podendo agora ouvir os episódios adiantados pelo Spotify. Acho que é só procurar Detetive do Sofá apoia.se no Spotify que o nosso feed vai aparecer. E se você já apoia, se você fez lá o que tem que fazer de linkar a sua conta do Apoia-se ao Spotify, ou se você tentar fazer pelo feed que eu falei aqui agora, eu acho que você vai conseguir apoiar também, quem não apoiou, e funciona, entendeu? Já testei, funciona, vários apoiadores estão ouvindo pelo Spotify, então fica aí essa dica boa para quem não queria usar o aplicativo do Apoia-se, que era bem basiquinho, né? Então isso aí é um grande upgrade, certo? E agora sim, me fala o que aconteceu com a Leah. Leah Toby Roberts nasceu em 23 de julho de 76, nos subúrbios de Durham, na Carolina do Norte. Ela era filha de Nancy e Stancil Roberts e tem uma irmã chamada Kara e um irmão chamado Heath. A caçula dos 3 filhos, Leah era conhecida por ser uma garota aventureira e precoce. Ela era extrovertida e gentil com todos que conhecia. Embora Leah tenha tido uma infância relativamente normal, as coisas mudaram quando ela tinha 17 anos, porque o pai dela, o Stancil, foi diagnosticado com uma doença pulmonar crônica com risco de morte. Essa foi só a primeira de uma série de dificuldades que a família Roberts enfrentaria. Em 95, a Leah se matriculou na Universidade Estadual da Carolina do Norte. Ela tinha decidido se formar em 2 cursos, em espanhol e antropologia. Ela ainda jogava futebol no time da faculdade. Mas, quando a Leah estava no 3º semestre, em fevereiro de 97, a Nancy, a mãe dela, faleceu inesperadamente de uma doença cardíaca. Isso atingiu duramente a família e levou a Leah a tirar um tempo da faculdade para ficar com a sua família e tentar se recuperar dessa perda repentina. Ela não voltou à escola por 2 anos. No outono de 98, a Leah retomou os estudos, mas outra reviravolta infeliz aconteceu pouco tempo depois. Ela sofreu um grave acidente de carro que resultou num pulmão perfurado e um fêmur quebrado. Os cirurgiões tiveram que implantar uma haste de metal ao lado do fêmur da Leah para ajudar na recuperação.
Ela disse mais tarde à irmã, Kara, que sentiu como se tivesse nascido de novo depois de se recuperar. Era aquele ferro que fica do lado de fora ou era... Não, era interno. Ah, tá. Depois de se recuperar e voltar a estudar, a Lia passou um semestre na Espanha. E ela também havia se inscrito num programa de estudos de campo na Costa Rica, quando mais uma vez a tragédia aconteceu. Em 99, após anos lidando com seu problema pulmonar, Stancil, o pai da Lia, faleceu. Apesar da tragédia, ela decidiu partir para Costa Rica 3 semanas depois, conforme o planejado. Como estava deixando o país e não tinha mais pais vivos, a Lia concedeu à irmã Kara uma procuração para cuidar das suas contas bancárias, onde parte do dinheiro que ela havia herdado dos pais havia sido depositado. Perder os pais tão jovem e num período relativamente curto afetou a Lia profundamente. Seu irmão Heath e sua irmã Kara a descreveram como perdida. E seus amigos disseram que as perdas e o acidente que ela havia sofrido a deixaram refletindo sobre questões espirituais e questionando a direção da sua vida. Na Costa Rica, a Lia teve uma experiência que mudou completamente a sua visão de mundo. Ela se interessou pela aventura da vida e queria conhecer o mundo. Ela queria ser um espírito livre, fazer um exame de consciência e reservar um tempo para refletir sobre os últimos anos difíceis. A Lia começou a escrever poesia e a manter um diário, e finalmente decidiu abandonar a faculdade, faltando apenas 2 meses para ela se formar em espanhol e antropologia. Caraca. Ela não estava mais interessada em fazer as coisas só porque todo mundo estava fazendo. Os irmãos mais velhos, a Kara e o Heath, tentaram convencê-la a concluir os últimos meses de estudo, já que faltava tão pouco para ela acabar a faculdade, mas a Lia se recusou. Ao sair da faculdade, a Lia, que já era uma pessoa mais reservada, se distanciou do seu grupo de amigos e começou a aprender a tocar violão e a praticar fotografia. Ela também adotou uma gatinha chamada Bia. À medida que se afastava dos antigos amigos, ela desenvolveu novas amizades em cafés locais, onde os jovens escreviam poesias e conversavam sobre temas profundos como o sentido da vida. Durante esse período, a Lia vivia da herança dos pais e aprendia a lidar com a perda da mãe e do pai por meio da espiritualidade. Ela também lia bastante. A Lia havia desenvolvido um fascínio pelos livros de viagens de carro dos anos 50 do autor Jack Kerouac, especificamente o livro The Dharma Bums, um romance semi-autobiográfico que falava sobre atingir o despertar espiritual através do abandono de bens materiais. A Lia ficou obcecada pelas experiências descritas pelo Jack Kerouac no Pico da Desolação, no estado de Washington, onde o autor passou 63 dias em completa solidão como vigia de incêndios, contemplando a existência e comungando com algo além do mundo material. A Lia falou longamente sobre o desejo de visitar o Pico da Desolação, assim como o Jack Kerouac tinha feito. Ela pediu à colega de quarto, Nicole Bennett, que a acompanhasse, mas a Nicole não podia devido às suas responsabilidades. Nem todo mundo vive de herança, né? Outra amiga da Lia, chamada Janine Quiller, que ela conheceu em um dos cafés que passou a frequentar, também afirmou que a Lia havia mencionado o Pico da Desolação e o desejo de fazer uma jornada solo de autoconhecimento. A Janine disse o seguinte: na última conversa que tivemos, estávamos falando sobre o livro Dharma Bums e sobre como o Jack Kerouac estava no Pico da Desolação, apenas absorvendo toda a beleza ao seu redor. A Lia queria pegar a estrada, ser uma alma livre e se descobrir. Na manhã de 9 de março de 2000, a Lia acordou em seu apartamento na Carolina do Norte.
Naquela manhã, ela conversou por telefone com a irmã Kara sobre seus planos futuros incertos. Elas não chegaram a marcar nada, mas a Kara disse que elas combinaram de se ver em breve. No início da tarde, a Leah fez planos de trabalhar de babá no dia seguinte e tomar conta de umas crianças junto com a colega de quarto, Nicole. A Nicole saiu para trabalhar logo depois de falar com a Leah. Ao retornar para casa, ela percebeu que a Leah e seu Jeep Cherokee branco de 93 não estavam em casa. Como a Leah não mantinha uma agenda consistente, ela não tinha uma rotina desde que havia abandonado a faculdade, a Nicole não ficou inicialmente preocupada com a ausência dela. Nos últimos tempos, a Leah vinha indo e vindo em intervalos imprevisíveis e estava vivendo de herança, ela não tinha um trabalho. No dia seguinte, 10 de março, a Leah não apareceu para o trabalho de babá que ela tinha combinado com a Nicole. Foi aí que a Nicole começou a se preocupar um pouco. A Leah era responsável e ela costumava manter os seus compromissos. Em 11 de março, a Leah ainda estava ausente e seus amigos e familiares tentavam contatá-la. Então, a Nicole ligou para Kara, a irmã da Leah, e a informou que não via a Leah desde o dia 9 de março. No dia 12 de março, a Kara procurou por qualquer sinal da irmã pela cidade e nos lugares habituais que a Leah frequentava, mas não encontrou nada. Enquanto isso, a Nicole passou o dia ligando para todo mundo que a Leah conhecia para saber se alguém tinha notícias dela. A Kara também revistou o quarto da irmã e concluiu que ela havia saído voluntariamente, considerando que vários itens pessoais da Leah, principalmente roupas, haviam desaparecido, incluindo até a sua nova gatinha, Bia. Apesar dessa suposição, no dia 13 de março, a Kara relatou o desaparecimento da Leah ao Departamento de Polícia de Durham, considerando também o estado mental e emocional da irmã, né? A Kara forneceu os dados vitais da Leah, a marca e o modelo do seu carro e qualquer outra informação pertinente que ela pudesse lembrar. Ao receber o boletim de ocorrência, as autoridades levaram o desaparecimento da Leah a sério. Mas não havia indícios claros de crime, e como ela era adulta, eles sabiam que ela tinha todo o direito de desaparecer se quisesse. Mesmo sem saber por onde começar, os policiais disseram a Kara que investigariam o caso. E durante a investigação inicial, eles encontraram a Janine Quiller, que os informou sobre a viagem dos sonhos da Leah para o Pico da Desolação. A Kara voltou na casa da Leah no dia seguinte para verificar se não havia deixado passar nada. Foi durante essa segunda busca no quarto da irmã que ela encontrou um bilhete que a Leah havia deixado para Nicole, a colega de quarto. Junto com ele, ela havia deixado dinheiro suficiente para cobrir as contas de um mês. Esse bilhete era meio enigmático e tinha um tom estranho. Ele dizia o seguinte: Nicole, isso é para cobrir as despesas enquanto eu estiver fora. Lembre-se, todos estão juntos em pensamentos e orações e o tempo passa rápido. Tenha fé em mim e em vocês todos. Ajude o Shep com a Páscoa na Lata House para divertir as crianças. Dê o meu laptop ao Peter. Mande lembranças a todos. Até breve. Diga a Kara para não se preocupar, mesmo que ela se preocupe. Leah, tem biscoitos no congelador. Circulado ao lado do bilhete estava escrito: 23 de abril. On the road. Não, eu não sou suicida, sou o oposto. Lembre do Jack Kerouac. E, em letras minúsculas, estava escrito: diga a Nick que eu pretendia vir, mas não tive escolha. Ela vai entender. E diga a Melissa que ela deve ficar no meu quarto se quiser ir para Rayleigh. A Leah também havia desenhado um sorriso do gato risonho na parte externa do bilhete dobrado. Ela era fã da Alice no País das Maravilhas,
Mas a irmã Kara se perguntou se a presença do sorriso travesso do gato teria um significado mais profundo. Eu me lembrei que ele é o gato que sempre desaparece e reaparece do nada, disse a Kara. Acho que para ela talvez significasse: aqui está o meu sorriso, ele está aqui, ele se foi, ele vai voltar. Eu nunca gostei do gato da Alice. Ele sempre me passou uma vibe ruim e eu não sei explicar por quê. Eu vi muitas vezes o desenho da Alice no País das Maravilhas quando eu era criança e eu detestava aquele gato. Eu tive pesadelos com o gato, até quando eu já era adulta. Ok. De vez em quando eu ainda tenho pesadelo com aquele gato. Não só o gato do desenho, mas depois aquele gato mais feio ainda, que é do filme do Tim Burton. Então, saber que tinha o desenho do sorriso do gato nesse bilhete não me pareceu coisa boa, entendeu? A menção ao Jack Kerouac e ao livro mais famoso dele, chamado On the Road, que já foi até adaptado para o cinema, reacendeu a memória da Nicole, a colega de quarto, que relembrou uma conversa que ela e a Lia tiveram sobre fazer uma viagem de carro pelo país. Isso tranquilizou um pouco a Kara e a Nicole, porque parecia que a Lia planejava voltar em algum momento. Mas eu achei muito estranho ela mandar até dar o laptop dela para alguém, né? Pro tal de Peter. Como muitas das suas coisas estavam faltando e a Lia tinha levado até a gata dela, parecia que ela planejava passar um tempo considerável fora. Claro que, mesmo assim, os amigos e familiares continuavam tentando contatar a Lia. Ela tinha um celular, algo ainda meio raro naquela época, né, em 2000, mas todas as tentativas de contato com a Lia continuaram sem sucesso. Os registros do celular revelariam mais tarde que a Lia não usava o telefone desde que deixara a Carolina do Norte, e não está nem claro se ela realmente levou o telefone com ela ou não. Como a Kara ainda tinha procuração sobre as contas bancárias da Lia, ela conseguiu acessar os registros financeiros da irmã. A Kara descobriu que a Lia havia sacado $3.000 na tarde de 9 de março e que seu cartão de débito havia sido usado para pagar por um quarto de motel perto de Memphis, no Tennessee. As transações posteriores foram compras de gasolina ou comida, suas localizações sugerindo que a Lia estava viajando para o oeste pela Interestadual 40 e que depois ela foi para o norte na Interestadual 5. A última atividade nas contas bancárias da Lia foi uma compra de gasolina logo após a meia-noite de 13 de março, em Brooks, no Oregon. A Kara ficou aliviada por ter confirmado o provável objetivo da irmã. As contas da Lia não mostravam nenhuma atividade nova depois do dia 13 de março, mas ela não tinha motivos para acreditar que algo infeliz tivesse acontecido. Agora a gente tá em que dia? 13 de março. Não, o dia que ela... Então, eu acho que devia ser... No dia 13 foi o dia que a Kara foi na polícia e reportou o desaparecimento da irmã, certo? Aí no dia 14 foi o dia que ela voltou no apartamento e encontrou o bilhete. E foi no dia 14 ou dia 15 que ela começou a checar os extratos bancários da Lia, então entendeu? tinha notícia de 2 dias atrás. Isso. 1 ou 2 dias atrás. Além disso, a Kara tinha certeza que a Lia entraria em contato com ela nos próximos dias, porque era aniversário da Kara no dia 18 de março, e a Lia não deixaria de ligar para a irmã para dar parabéns. A Kara esperou ansiosamente pela ligação, mas ela nunca veio. Em vez disso, naquele dia, a Kara recebeu um bilhete na sua caixa de correio do gabinete do xerife do condado de Durham, instruindo ela a ligar para o gabinete do xerife do condado de Whatcom, em Bellingham, Washington. A Kara, então, soube que mais cedo naquele dia, o jipe da Lia havia sido encontrado numa floresta remota, mas a própria Lia não estava em lugar nenhum. Por volta das 13 horas do dia 18 de março de 2000, um homem chamado Lionel Paquette e sua namorada estavam correndo pela Canyon Creek Road, uma rota secundária da rodovia Mount Baker,
no condado de Whatcom, em Washington. O Lionel e a namorada notaram uma peça de roupa largada na beira da estrada, perto de uma ligeira curva no topo de uma encosta. Foi algo meio estranho de se ver, mas eles continuaram correndo. Então, um pouquinho mais adiante, eles notaram marcas de pneus e viram mais peças de roupa presas em alguns galhos e árvores na beira da estrada. O casal começou a investigar melhor, e quando eles olharam lá para baixo, em direção à mata, num barranco íngreme, avistaram o jipe branco da Leah severamente danificado. Eles chamaram a polícia imediatamente. O jipe estava no lado esquerdo da Canyon Creek Road, a pouco mais de 48 quilômetros a leste de Bellingham, em Washington. O exterior estava bastante danificado, com a frente do jipe amassada e o para-brisa e várias janelas estilhaçados. A mata ao redor estava coberta de roupas e pertences pessoais soltos, incluindo um violão, passaporte, carteira de motorista, talão de cheques e vários CDs. Com base no caminho que o carro percorreu através das árvores e na extensão dos danos que ele recebeu, os investigadores da Patrulha Estadual de Washington determinaram que o jipe estava viajando a quase 64 km por hora quando ele saiu da estrada e caiu no barranco. O conteúdo do veículo foi jogado majoritariamente para dentro e ficou tudo revirado, consistente com um capotamento múltiplo. Surpreendentemente, os investigadores não encontraram sangue ou outros sinais de ferimentos em um ocupante dentro do veículo, como estilhaços no vidro ou estiramento do cinto de segurança. Os investigadores, então, concluíram que não devia ter ninguém dentro do jipe quando ele capotou. Ué? O sargento Kevin McFadden, do gabinete do xerife do condado de Whatcom, que foi um dos primeiros a chegar na cena, disse que o motorista provavelmente ficaria ferido. Com a velocidade em que o veículo trafegava e a extensão dos danos sofridos, seria de se esperar algum tipo de ferimento à pessoa que estava lá dentro, ou pelo menos algum tipo de evidência que indicasse danos por contato, que indicasse que alguém estava dentro do veículo, mas não havia nada. Para tornar as coisas ainda mais confusas, cobertores tinham sido colocados nas janelas quebradas do carro. Para o sargento Kevin McFadden, parecia que alguém tinha usado o jipe como um abrigo improvisado após o acidente. Como o jipe tinha a placa da Carolina do Norte, as autoridades do estado foram acionadas e foi descoberto que o veículo estava ligado ao boletim de ocorrência do desaparecimento da Leah Roberts. Foi então que os policiais deixaram um bilhete na residência da Kara, pedindo que ela entrasse em contato com o gabinete do xerife do condado de Whatcom. Isso era quanto de distância da cidade dela? Olha, ela estava muito longe, ela já estava do outro lado do país. Eram 4.713 quilômetros de distância. Tipo, se ela dirigisse sem parar para ir da Carolina do Norte até Whatcom, em Washington, ela ia dirigir 44 horas seguidas para chegar lá. O jipe foi levado para uma garagem da polícia para ser periciado. Ele estava cheio de pertences pessoais da Leah. Objetos de valor e $2.500 em dinheiro foram deixados para trás. Até o anel de noivado de diamantes da mãe da Leah, a Nancy, que a Leah nunca tirava, foi encontrado debaixo de um tapete do carro. A Leah dizia que aquele anel era o bem mais precioso dela e que ele fazia ela se conectar com a mãe, que tinha falecido alguns anos antes. Então, o anel estar largado dentro do carro foi um péssimo sinal. Pedaços de comida de gato e uma pequena caixa de transporte para gatos também foram encontrados no veículo, confirmando que a Leah tinha levado a Bia na viagem com ela, embora a gatinha também nunca tenha sido encontrada. Uma câmera com um rolo de filme não revelado estava entre os pertences da Leah.
Os irmãos dela, Cara e Heath, posteriormente revelaram aquele filme, mas eles encontraram apenas fotos tiradas no inverno anterior. Aparentemente, a Leah não havia tirado nenhuma foto durante essa viagem. Uma coisa que me chamou a atenção foi como a Leah chegou tão rápido em Washington. Ela saiu da Carolina do Norte no dia 9 de março, no final da tarde, início da noite. E antes de 1 da manhã do dia 13, ela já estava do outro lado do país, em Washington. A Leah só parou em um lugar, em um motel, para se hospedar no caminho. Eu imagino que ela tenha dormido dentro do carro, por isso que ele parecia um abrigo, quando os policiais chegaram e viram aquelas cobertas todas ali dentro dele, entendeu? Um abrigo que ela usava enquanto dormia por aí, Isso. Não ali no acidente. Não, eu acho que ela usava o carro como abrigo durante a viagem. Tipo, tô muito cansada, tenho que dormir, vou parar em algum lugar e vou ficar dormindo dentro do carro mesmo. Mas é estranho como a Leah estava com tanta pressa, sabe? Que ela não tirou nem fotos e ela não curtiu o trajeto. Essa era a viagem dos sonhos da Leah. E parecia que ela queria quebrar um recorde e chegar no pico da desolação o mais rápido possível, ao invés de estar realmente aproveitando, sabe? A viagem que era tão esperada por ela, de tirar foto, de, sei lá, curtir o momento. A área onde o carro da Leah foi encontrado foi exaustivamente vasculhada com cães farejadores e helicópteros durante 2 semanas. Mas nenhum vestígio dela foi encontrado. Uma busca completa foi feita também por toda a estrada, mas eles não conseguiram encontrar nenhum indício de que alguém tivesse saído daquele veículo. Desde então, o local tem sido repetidamente revistado com cães farejadores e com detectores de metais para tentar localizar a haste de metal do fêmur da Leah. Em 21 de março de 2000, a Cara e o irmão Heath viajaram para Bellingham, em Washington, para iniciar as suas próprias buscas pela Leah. Ao serem levados ao local onde o Jeep foi encontrado, eles começaram a se perguntar se ela poderia ter batido a cabeça e se afastado, mas nenhum hospital da região tinha registros de atendimento a uma mulher ferida ou desorientada. A Cara e o Heath também criaram um panfleto que eles espalharam pela cidade em Bellingham. Eles também foram a empresas locais para perguntar se os proprietários e clientes tinham visto a Leah. A Cara também forneceu à polícia acesso às contas bancárias da Leah, e graças a isso foi possível recuperar imagens de câmeras de segurança do posto de gasolina onde a Leah fez a sua última transação financeira, no dia 13 de março. Essas imagens mostravam a Leah no posto, pagando pela gasolina. Era por volta de 1 da manhã do dia 13. Ela estava sozinha e aparentemente em boas condições. Em certo momento, ela olhou para fora da loja de conveniência do posto na direção do carro, antes de entregar o cartão de débito ao caixa. Provavelmente ela queria confirmar o número da bomba que ela usou para abastecer para poder pagar, né? Porque lá é assim, você mesmo abastece, aí quando você vai pagar, o caixa te pergunta em qual bomba você tá. E aí você responde e ele vai saber imediatamente qual é o seu valor, entendeu? Uhum. E essas foram as últimas imagens registradas da Leah. Entre os pertences dela, também foi encontrada uma caixa com lembranças da viagem, o que forneceu uma pista que estabeleceu com mais clareza a data em que a Leah havia chegado ao condado de Whatcom. Mais uma coisa que eu acho estranha, porque se ela fez até uma caixinha, era uma caixinha de madeira que eles encontraram com algumas coisinhas da viagem. Mas se ela fez até uma caixinha para botar ali as memórias da viagem, então por que ela estava com tanta pressa, entendeu? Dirigindo rápido daquele jeito para chegar lá. Bom, mas nessa caixinha havia um ingresso de uma sessão de beleza americana, na tarde de 13 de março, nos cinemas do shopping Bellis Fair, em Bellingham. Isso sugeria que a Leah poderia ter passado algumas horas na cidade após a viagem de 5 a 6 horas de carro de onde ela tinha abastecido no Oregon.
A Kara e o Heath foram até o shopping Bells Fair para ver se conseguiam alguma informação. Depois de perguntarem em várias lojas, eles concluíram que era provável que a Leah tivesse passado algumas horas no shopping após a sua longa viagem do Oregon. E embora ninguém no cinema se lembrasse da Leah, os funcionários de um restaurante na praça de alimentação se lembraram dela. Segundo relatos, a Leah começou a fazer uma refeição sozinha, no balcão do restaurante, mas ela acabou sendo acompanhada por 2 homens desconhecidos. Em resposta, a polícia pediu a ajuda do público para identificar esses homens. Os irmãos da Leah, a Kara e o Heath, precisaram voltar para a Carolina do Norte em 26 de março para trabalhar e cuidar das suas famílias. No dia seguinte, ao retorno do Heath e da Kara à Carolina do Norte, um dos homens que falou com a Leah no restaurante soube da notícia do desaparecimento e entrou em contato com a polícia. O homem, cujo nome nunca foi divulgado publicamente, descreveu a Leah como muito simpática e falante e disse que eles conversaram um pouco sobre o Jack Kerouac e o Pico da Desolação. Embora ele não tivesse muitas informações para compartilhar, ele descreveu o segundo homem que estava no restaurante e disse que esse homem havia conversado com a Leah por mais tempo. A nossa primeira testemunha afirmou também que ele observou a Leah sair do restaurante sozinha. Os detetives localizaram o segundo cliente, que também descreveu a Leah como muito simpática, falando sobre Jack Kerouac e seus motivos para visitar o estado de Washington. Mas, ao contrário do que a primeira testemunha disse, ele contou que ela saiu do restaurante com outro homem chamado Barry. Ele deu uma descrição tão vívida e detalhada do tal de Barry que as autoridades o convocaram para um encontro com um desenhista que criou um retrato falado do Barry. Mas a polícia nunca conseguiu confirmar a existência do Barry e consideraram suspeito que a história do segundo cliente do restaurante contradissesse diretamente a do primeiro cliente. Quando questionado sobre as inconsistências entre as duas histórias, o comportamento desse homem teria se tornado estranho de acordo com a polícia, a ponto dos investigadores começarem a se perguntar se ele havia inventado o Barry para enganá-los. Como disse o detetive Jamie Collins em 2011, o comportamento dele se tornou muito estranho. Tentamos descobrir qual era o papel dele. Era apenas sentar e almoçar com ela ou havia algo mais? Houve vários relatos de avistamentos da Leah em todo o estado de Washington após o seu desaparecimento. Dias depois que o carro foi encontrado, um homem não identificado ligou para os detetives e disse que ele e a esposa encontraram uma jovem com a descrição da Leah num posto de gasolina Texaco em Everett, a cerca de 112 quilômetros ao sul de Bellingham. A mulher parecia desorientada e disse ao informante que não sabia quem era nem onde morava. Por razões desconhecidas, o autor da chamada não identificado pareceu entrar em pânico e desligou o telefone. As autoridades acreditam que a denúncia era crível e gostariam de falar com ele e a esposa dele. Após revistarem o carro da Leah, os detetives perguntaram a Kara o que ela queria que eles fizessem com o veículo. E a Kara pediu que a polícia o guardasse, na esperança de que os avanços tecnológicos pudessem gerar mais evidências no futuro. Em 2006, o investigador principal do caso, o Mark Joseph, se aposentou e entregou o caso aos detetives Jamie Collins e Alan Smith. Ao examiná-lo, os dois perceberam que todas as partes do Jeep da Leah tinham sido examinadas, exceto o motor. Embora o interior do veículo tenha sido analisado em busca de sangue, cabelo e fibras, a parte dianteira do veículo estava tão danificada que eles não a haviam investigado inicialmente. Depois de decidir reexaminar o veículo, os investigadores abriram o capô do Jeep e descobriram que a tampa do relé de partida havia sido removida,
o que permitiria que uma pessoa fora do veículo acionasse o relé e acelerasse o carro sem motorista, desde que a chave estivesse na ignição. Essa descoberta confirmou as suspeitas iniciais de que ninguém estava no carro quando ele saiu da estrada. Portanto, ele havia sido destruído propositalmente. Além disso, impressões digitais foram encontradas na parte inferior do capô. Esse era o twist que você tinha falado? Eu achei que tu tinha viajado. Rolou alguma coisa ali, não sei se foi uma sabotagem, não sei. O detetive Alan Smith disse que parecia que o Jeep havia sido adulterado. E seria necessário alguém com conhecimento de mecânica para fazer esse nível de adulteração no veículo. Isso levou a polícia de volta ao segundo homem no restaurante, aquele que disse que a Leah tinha deixado o local com um tal de Barry. Esse homem trabalhava como mecânico e tinha experiência militar, o que aumentou ainda mais as suspeitas do detetive. Ele também havia voltado a morar no Canadá, o seu país de origem, nesse ínterim, complicando e prolongando a busca por impressões digitais e DNA dele. Mas, em 2008, a polícia determinou que as digitais desse homem não correspondiam às encontradas no carro, levando a investigação de volta à estaca zero. Como parte dessa revisão de evidências, os detetives do condado de Whatcom enviaram várias peças de roupa da Leah ao FBI para testes de DNA em 2007. O FBI se envolveu no caso desde o início porque a Leah havia cruzado fronteiras estaduais. Em 2010, DNA masculino foi descoberto numa peça de roupa recuperada do carro da Leah, mais uma evidência de que ela pode ter sido vítima de um crime. Esse DNA está no Banco de Dados Nacional para comparações e ele também foi testado em relação ao DNA do homem canadense, o homem do restaurante. Mas os resultados dessa comparação de DNA não foram divulgados. Eu imagino que o DNA não seja dele, porque senão a gente teria tido mais movimentações nesse caso, coisa que não aconteceu. Eu consegui localizar esse homem e obtive uma declaração dele sobre o caso, que eu vou ler agora. Eu estava no restaurante comendo e a Leah estava sentada ao meu lado, quando um homem a chamou. Eu me virei e vi um sujeito passando pela porta. A Leah chamou o nome dele, Barry, e eu não pensei em nada. Esse é o homem sobre quem contei à polícia. Você precisa se lembrar que isso aconteceu 3 semanas depois do desaparecimento da Leah. Os policiais vieram à minha casa e eles me rastrearam pelo recibo do meu cartão de crédito, que usei para pagar o restaurante. Eu não sabia que eles queriam falar comigo, mas quando apareceram, eu fui com eles de bom grado. Passei 12 horas sendo interrogado e fiz 2 testes do polígrafo, um atrás do outro, até que eles finalmente chamaram alguém para fazer o retrato falado do homem que eu descrevi. Depois de alguns anos, começaram a divulgar que eu era suspeito, que eu tinha fugido para o Canadá e que estava me recusando a fornecer as digitais e o DNA, sendo que nunca tinham me contatado e me pedido isso. Assim que a polícia canadense me procurou e solicitou as minhas digitais e o meu DNA, eu forneci. Eu fui muito assediado por causa disso. Acordei uma manhã e, ao sair, vi cartazes colados ao redor da cerca da minha propriedade, me pedindo para confessar. Até então, o meu nome não havia sido mencionado a ninguém, mas depois disso a minha vida virou um inferno. Aqueles investigadores transformaram minha vida num inferno sem motivo. Tenho 2 filhos e netos que ainda moram em Bellingham, mas não vou visitá-los porque tenho medo até de ser preso se voltar aos Estados Unidos. Então a gente tem 2 versões da história aí. A versão da polícia, que ele foi interrogado, ele falou do tal de Barry, ele, quando a gente mencionou inconsistências, ele ficou meio arredio, ele não colaborou muito e tal, ele fugiu para o Canadá, ele não quis dar as digitais, não quis dar o DNA, nem nada. E mesmo assim, quando testaram, não era compatível. Não menciona se ele fez polígrafo ou não. Não.
E o cara fala que ele foi localizado, ele foi de boa, ele contou tudo o que ele tinha visto. Fizeram ele ficar 12 horas sendo interrogado, passar por 2 polígrafos. Depois de alguns anos, ele voltou para o Canadá, que é de onde ele era, e a polícia começou a assediar ele absurdamente. Sendo que era só ter pedido que ele daria, as digitais que ele daria, o DNA dele, né? Assim que um policial canadense chegou na casa dele falando, olha, estão pedindo aqui, tem um mandado pro seu DNA e suas digitais, beleza, ele deu. Então, eu não sei. Quem acredita? Mas, de qualquer forma, não era ele, né? Parece que testaram. Parece que testaram e deu negativo. Não era uma... Não deu um match das digitais, nem do DNA. Então, assim, eu tendo até a acreditar mais no cara. Porque ele nunca deu entrevista antes, ele nunca falou desse caso. Eu entrei em contato com ele, ele só concordou em mandar uma declaração, entendeu? E também não vou mencionar o nome dele aqui, porque seria sacanagem. Mas eu não acho que ele teria por que mentir, por que inventar tudo isso. Já a polícia, né, a gente conhece bem, a gente sabe que eles realmente tendem a fazer isso. Embeleza também, quando erra, esquece de falar. Pois é, né? Em 2014, um corpo mumificado foi encontrado na mesma região em que o veículo destruído da Leah foi encontrado. Os restos mortais apresentavam semelhanças impressionantes com a Leah, como a altura, estimada em 1,65, enquanto a Leah tinha 1,68 m, bem como a presença de uma haste de metal no fêmur direito, o mesmo local da haste de metal da Leah. Um vestígio do número do lote dessa haste encontrada nos restos mortais mostrou que a haste havia sido enviada em um lote no outono de 98, exatamente quando a Leah sofreu o acidente e teve a sua própria haste de metal implantada. Mas os especialistas determinaram que o corpo provavelmente pertencia a um homem com idade entre 33 e 55 anos. Em abril de 2022, a página referente a esses restos mortais no NAMES foi removida, indicando que esse indivíduo provavelmente foi identificado discretamente. Nenhuma informação adicional sobre esses restos mortais foi divulgada ao público. Por um tempo eu até pensei que é uma identificação errada. Daqui a um tempo vão fazer outro DNA e vão descobrir que era a Leah. Que nem aconteceu com Leandro Boss. Mas se a página, né, para identificar esses restos mortais foi removida do NAMES, então... Isso é importante. É importante. É porque eles foram identificados. Ninguém remove uma página quando está tentando identificar uma pessoa ou a página de uma pessoa que está desaparecida, a não ser que tenha tido uma solução. Então, eu já não acredito mais que era ali, mas era muita coincidência. Até o ano da haste de metal no fêmur direito, sabe? No mesmo local, a altura quase igual. É estranho. Em 2001, o Unsolved Mysteries exibiu um segmento sobre o caso que gerou algumas novas dicas para os investigadores e relatos de que a Leah havia sido avistada em outros lugares dos Estados Unidos, mas nada que se mostrasse confiável. Em 2005, Monica Kyson, uma mulher de Wilmington que havia ajudado outras famílias a encontrar entes queridos desaparecidos, se envolveu no caso da Leah após ser contatada pela Cara. A Monica Kyson, com a ajuda de uma rede de voluntários chamada Community United Effort, é especialista em manter os casos vivos na mídia depois que os esforços oficiais esgotaram todas as pistas. No 4º aniversário do desaparecimento da Leah, a Monica organizou uma caravana pelo país, seguindo sua rota para o oeste até Bellingham, para aumentar a conscientização não apenas sobre o caso da Leah, mas também sobre outros desaparecimentos, e esse se tornou um evento anual. A Monica e a Cara apareceram no programa Larry King Live da CNN em 2005. De acordo com a Cara, tanto familiares quanto a polícia
cogitaram a possibilidade da Lia ter sobrevivido ao acidente de carro, mas sofrido um ferimento na cabeça que resultou em amnésia. Depois disso, a gente sabe, né? Ficou meio que comprovado que não tinha ninguém no carro. Mas, de acordo com um episódio de 2011 do programa Desaparecidos do Investigação Discovery, ninguém com a mesma descrição da Lia foi encontrado nos hospitais próximos. Assim como no Unsolved Mysteries, nenhuma pista útil foi encontrada como resultado do episódio de Desaparecidos. Chegou a hora da parte preferida de vocês, eu acho, né? Da gente falar sobre as teorias e especulações desse caso. E a primeira teoria sugere que a Lia pode ter sofrido uma morte acidental após o capotamento do Jeep. Isso considerando que ela estivesse dentro do Jeep quando ele capotou. Tem quem acredite que ela pode ter se afastado do veículo, desorientada pelo acidente ou tentando buscar ajuda e sucumbido à exposição, ferimentos ou a uma queda em meio à natureza. Vários fatores até que dão uma credibilidade a essa teoria. A presença dos cobertores, roupas e outros itens pessoais espalhados pelo local do acidente pode indicar que a Lia tentou sobreviver num ambiente hostil. Além disso, o local onde o Jeep destruído foi encontrado era isolado e de difícil acesso. A densa floresta e o terreno montanhoso dificultaram os esforços de busca. Por isso, os restos mortais da Lia poderiam estar escondidos sob a vegetação densa ou ter sido levados por animais selvagens, tornando a descoberta deles improvável. Mas a ausência de quaisquer sinais definitivos da Lia, como restos de roupas, ossos ou outros itens identificáveis, lança dúvidas sobre essa teoria. Além disso, os investigadores acreditam que a Lia poderia ter sobrevivido ao acidente inicial com base nas condições do Jeep e do seu interior. Na verdade, eles não acham nem que a Lia estava dentro do carro quando ele capotou, né? E a gente sabe também que ela provavelmente usou o carro como abrigo para dormir lá dentro quando ficasse cansada de dirigir durante a viagem. Por isso, a possibilidade de crime é uma teoria forte. Essa teoria se baseia em vários elementos suspeitos no desaparecimento da Lia, como o motor de partida adulterado, por exemplo. Essa descoberta levantou suspeitas de que alguém pode ter desativado o carro intencionalmente, o forçando a sair da estrada. Uma testemunha afirmou ter visto a Lia na companhia de um homem chamado Barry num restaurante de Bellingham em 13 de março. Embora a identidade do Barry nunca tenha sido confirmada, esse avistamento continua sendo significativo, porque se ele for verdade, sugere que a Lia pode ter encontrado alguém com mais intenções. Crime é uma explicação viável para o desaparecimento da Lia, especialmente considerando as circunstâncias incomuns do acidente com o Jeep e as peças adulteradas do veículo. Mas, sem evidências concretas ou testemunhas confiáveis, isso continua sendo especulação. Outra teoria popular é que a Lia pode ter saído da estrada intencionalmente, dado suas dificuldades pessoais após a morte da mãe, do pai e o acidente que ela sofreu. Essa teoria é alimentada pelo bilhete enigmático encontrado no quarto da Lia, que sugeria um desejo por clareza espiritual e mencionava que ela estava partindo para uma aventura. Embora isso possa simplesmente refletir o espírito livre da Lia, esse bilhete também pode ser interpretado como um possível bilhete de despedida. Amigos e familiares descreveram a Lia como alguém que estava vivenciando um luto intenso e buscando um sentido para a vida. Então, embora ela parecesse encontrar consolo nessas buscas espirituais, é possível que ela tivesse sobrecarregada e tivesse tomado uma decisão desesperada. Ela partiu repentinamente para essa viagem, não contou a ninguém sobre os planos. Tem quem interprete isso como um sinal de intenção autodestrutiva, ou pelo menos um desejo de desaparecer da sua vida atual. E uma coisa também naquele bilhete, além do gato da Alice, que me soou estranha, foi ela usar as palavras "eu não sou suicida", sabe?
Eu sou o contrário, né? Eu sou o oposto. Mas se você tá falando que você não é suicida, é porque isso pelo menos passou pela sua cabeça. Eu não acho que Ou pessoas... porque alguém já se preocupou com isso e já foi conversar sobre isso com você, entendeu? Uhum. Então, sei lá. Pra mim, o fato dela estar afirmando que ela não é suicida só me geraria mais preocupação se eu fosse amiga dela ou parente dela. Tipo, oi, o quê? Desde quando a gente tem que se preocupar com isso? Sim. Muitos que conheciam a Lia argumentam que, embora ela estivesse lidando com desafios pessoais, ela não se encontrava num estado mental que indicasse automutilação iminente, por exemplo. As suas ações, como reunir itens pessoais para a viagem, também sugerem que ela estava planejando a sobrevivência em vez de uma despedida final. Isso aqui quem conhecia ela acha. Eu já acho o contrário. Não sei. A decisão da Lia de embarcar numa viagem pelo país sem avisar amigos ou familiares sugere um desejo de reinvenção pessoal ou fuga. E o bilhete da Lia sugeria uma jornada de iluminação espiritual, o que poderia implicar uma intenção de cortar laços com a sua vida passada, pelo menos temporariamente. Alguns especulam que a Lia pode ter conhecido alguém durante a sua viagem, ou encontrado até alguém que ela já conhecia, o que levou ao seu desaparecimento. Essa teoria se baseia em vários elementos, como o tal de Barry, por exemplo. Se o homem com quem a Lia foi vista em Bellingham era alguém que ela já conhecia, isso poderia explicar por que ela se sentia confortável em ir com ele. O jipe abandonado não mostrou sinais de luta, o que sugere que a Lia pode ter saído voluntariamente com alguém em quem ela confiava ou com quem ela se sentia segura. E dado o espírito aventureiro da Lia e a sua abertura a novas experiências, também é concebível que ela possa ter feito amizade com alguém durante a jornada, possivelmente alguém com mais intenções. Essa teoria, no entanto, enfrenta o mesmo desafio que muitas outras, a falta de evidências tangíveis. Ela se baseia fortemente em conjecturas sobre os encontros pessoais da Lia na viagem e na identidade do misterioso Barry. Uma teoria mais complexa é que o desaparecimento da Lia foi encenado pela própria Lia ou por outra pessoa. A adulteração deliberada do motor de partida aponta para uma possível encenação, sugerindo que alguém queria fazer aquela cena parecer um acidente. Alguns também acreditam que a distribuição dos pertences da Lia pelo local poderia ser uma tentativa de enganar os investigadores, fazendo parecer que ela tinha saído do veículo às pressas depois do acidente. Embora essa teoria se sobreponha à teoria do desaparecimento voluntário da Lia, ela enfatiza a ideia de que a Lia pode ter planejado uma saída encenada para escapar da sua vida anterior. Essa teoria é altamente especulativa e difícil de verificar sem evidências diretas ou testemunhas confiáveis que possam estar envolvidas em tal plano. Amigos e familiares ainda acreditam que a Lia pode ter sofrido um ferimento na cabeça no acidente e que ela possa ter desenvolvido amnésia ou outros problemas mentais. A família da Lia, especialmente sua irmã Kara, tem se envolvido ativamente nos esforços para encontrá-la. Eles trabalharam em estreita colaboração com as autoridades policiais, distribuíram panfletos de pessoa desaparecida e até contrataram investigadores particulares. Ao longo dos anos, a família manteve um site dedicado ao caso da Lia, incentivando qualquer pessoa com informações a se apresentar. Mas, sendo realista, é muito improvável que a Lia estivesse dentro do carro e que ela tenha se machucado no acidente. Talvez ela tenha desenvolvido algum problema psiquiátrico. Ela pode ter entrado num estado dissociativo e tá por aí sem saber quem ela é. Eu também acho que a forma como ela saiu de casa de repente para viajar e como ela dirigiu praticamente sem parar parece muito um episódio de mania. E isso pode ter precedido esse estado dissociativo. Então, ela pode estar perdida por aí sem saber quem ela é, mas ela não se machucou naquele acidente. Eu não acredito que ela estava dentro daquele carro, entendeu? Uhum. Se isso aconteceu, foi por outros motivos.
Alguns acreditam que a Leah encontrou o que o autor Jack Kerouac buscava e que ela se juntou a um culto ou escolheu viver fora do alcance da sociedade. O problema é que ela nem chegou ao pico da desolação, local onde ela com certeza encontraria outros admiradores do Jack Kerouac. Então eu acho essa ideia boa, mas é muito improvável. E ela não parava de falar do Jack Kerouac a todas as pessoas que sentavam para conversar com ela. Sim. Então eu acho difícil ela ter desistido. É. Mesmo que ela quisesse sumir, de verdade, isso faria parte da... Sim, mas aí se ela se juntou a um culto ao Jack Kerouac, entendeu? Isso existe? Não sei se existe, vai que existe. Mas é aquilo, ela nem chegou ao pico da desolação, entendeu? E se ela fosse encontrar alguém maluco pelo Jack, de um culto ligado à idolatria ao Jack, seria no pico da desolação. Não numa rodovia secundária no meio do caminho, entendeu? Uhum. As chances disso seriam bem baixas. Os investigadores continuam a ter esperança de que a Leah seja encontrada algum dia. Eles acreditam que seus restos mortais estão em algum lugar perto da área onde o carro foi encontrado. Eu, Marcela, particularmente acredito que a Leah queria ver o local onde o Jack Kerouac passou aquele verão sobre o qual ele escreveu o livro. E que ela acabou fazendo amizade com uma pessoa errada, provavelmente naquele shopping, antes, durante ou depois de ir ao cinema ver Beleza Americana. Aparentemente, a Leah mencionou para os 2 homens no restaurante qual era o plano dela e ficou conversando sobre o autor. Eu acho que ela devia estar falando sobre isso com todo mundo que ela encontrou no caminho. Alguém com mais intenções, ouvindo o plano da Leah, pode ter dito para ela que sabia como chegar lá no pico mais rápido, que conhecia bem aquela região. Lembrando que em 2000 ainda não tinha GPS. Então você tinha que usar o MapQuest, ou aqui no caso, página... Guia 4 rodas. o guia, sabe? Para conseguir chegar nos lugares. A Leah pode ter concordado em seguir essa pessoa de carro e foi levada até aquela estrada mais isolada. Ali ela pode ter sido vítima de um crime e a pessoa se livrou do carro dela fabricando um acidente. Se esse for o caso, eu concordo com a polícia que a Leah provavelmente está enterrada nas proximidades. Mas também existe a possibilidade da Leah ter sido sequestrada naquele local, dela ter sido levada no carro dessa outra pessoa depois da encenação do acidente. Nesse caso, ela poderia estar em qualquer lugar e muito provavelmente morta. A polícia parece ter certeza de que alguém encenou aquele acidente e sabotou o carro para ele cair do barranco, e que a Leah não saberia ela mesma como fazer isso. Todas as evidências apontam para um crime passional, não planejado e espontâneo. Existe a possibilidade da polícia ter julgado errado o fato dela estar dentro do carro ou não. Só existe. Uhum. Se eles erraram e realmente ela estava ali dentro do carro e saiu, sabe? Mas eu não sei sobre ela estar dentro do carro ou não, porque é aquele tipo de coisa. Foi uma suposição lá atrás que foi embora. Então, a partir do momento que eles acharam outra evidência que talvez apontasse para isso, aí deu mais certeza a uma coisa que eles já acreditavam, né? Uhum. Então, é muito interessante se ela realmente não estava no carro, interessante, ruim para ela, né? Aí o que aconteceu? Mas eu gostaria, de novo, adoraria achar que ela forjou a própria morte e se livrou de tudo que prendia a vida anterior dela. Uhum. E até dinheiro ela quis. Ela largou no carro, até o anel da mãe ela largou no carro e só levou o gato, sabe? Então, sei lá, mas realmente é só wishful thinking, né? Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Patrícia Helena. Muito obrigada pelo seu apoio, Patrícia. Obrigada por você ter escolhido apoiar o Detetive do Sofá, por você escutar os nossos episódios. Eu espero que você tenha gostado desse caso da Leah Roberts. Então, me escreve aí em algum lugar e me diz qual a sua teoria, Patrícia, para o que aconteceu com a Leah, sabe? E se você também
quiser se tornar um apoiador desse podcast, é só acessar o Apoia-se ou o Orelo, certo, Alexandre? Certo. O que vocês acham que aconteceu com a Leah Roberts? Quem sabotou o carro dela para causar o acidente? Será que o carro foi mesmo adulterado? Será que a Leah foi vítima de um crime? Ou será que ela está por aí vivendo uma vida hippie e livre dos bens materiais, como o Alexandre desejaria? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vem me dizer o que você achou desse episódio e qual a sua teoria preferida para o que aconteceu com a Leah. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.